Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco está tudo ótimo, né? Vamos dar início ao nosso conteúdo online, certo? No nosso conteúdo anterior a gente estava trabalhando aí com a parte de vírus e antes de vocês estarem assistindo esse conteúdo online agora, eu preciso que vão lá no seu livrinho, no material lá de aprendiz, na página 141, a gente vai estar trabalhando aí com conteúdo sobre antivírus, que é o nosso conteúdo de hoje, certo? Esse conteúdo online, a gente vai estar vendo aqui a nossa previsão de hoje. Vamos estar trabalhando aí como funcionam os antivírus, qual o melhor, né? E outras formas de proteção, certo? Então, antes de você assistir esse conteúdo, vá lá no seu livro, página 141, dê uma olhada no seu material e só então você volta e consegue acompanhar aqui conosco. Okay? Caso você já tenha feito isso, vamos dar uma olhada no conteúdo de hoje. Tá aí, antivírus, como funciona, qual o melhor e outras formas de proteção, né? Primeiro de tudo, o que é um antivírus? A gente tem uns exemplos aqui dos mais comuns hoje em dia, né? Eu tenho aí o AVG, com certeza você usa um deles em casa, tem o Avast, o Avira, mas em geral todos os antivírus eles têm a mesma funcionalidade, certo? Eles servem para proteger o seu computador contra ataques ou contra os possíveis vírus, né, que eles podem entrar ou já estar agindo na sua máquina. A gente vai ter diferenças aí entre antivírus pagos e os antivírus gratuitos. Algumas empresas elas oferecem os dois tipos e outras só trabalham com os antivírus pagos, certo? Olha aí, as funcionalidades básicas dele, né, vai ser eliminar os programas maliciosos. A gente já viu aí que os vírus se chamam de programas maliciosos, né? Eles têm o intuito aí de danificar as suas máquinas, cada um deles vai ter uma funcionalidade diferente e outros vão ser mais agressivos do que uns. Certo? Então, assim que a gente começa a estar trabalhando nesse conteúdo de vírus, é importante que você também aprenda a estar se protegendo do seu acesso aí na rede online, certo? Uma função aí principal também do antivírus é estar avisando quando alguns arquivos que forem baixados na sua máquina já estão infectados, né? Como assim, professor? Como é que ele funciona? Por exemplo, você está baixando uma música, ou um vídeo, ou uma foto, alguma coisa da internet, e antes mesmo que esse conteúdo seja baixado na sua máquina, ele já vai disparar um aviso, através do seu antivírus, dizendo, esse arquivo está infectado, eu não posso colocar esse arquivo na minha máquina. Então ele vai cancelar o download e vai dar a opção lá de você poder encontrar uma forma de estar protegendo aí o seu computador, certo? Caso você já tenha baixado arquivos na sua máquina e não tinha antivírus antes, no momento em que você instala um antivírus no seu computador, ele começa a fazer a varredura, a vasculhar aí o seu PC em busca aí de possíveis ameaças que podem acabar danificando a sua máquina, certo? Como é que ele funciona? Aqui eu tenho um exemplo do antivírus da Microsoft, o Security Essentials. A gente vai estar utilizando eles dentro do nosso laboratório, tá? Todas as máquinas estão com ele instalado, inclusive quem tem o Windows 8, quem tem o Windows 10 já vem com ele instalado na sua máquina, mas é permitido que você coloque um outro programa aí para estar protegendo o seu computador. Lembrando que não é permitido ter mais de um antivírus na sua máquina. Tá? O antivírus da Microsoft ele já trabalha como um software de segurança mesmo, a partir do Windows 8 e 10. Então eu consigo instalar outros antivírus dentro da minha máquina, mas na versão 7 para trás aí do Windows eu não consigo ter dois antivírus instalados no computador. Isso não funciona, certo? Porque o que acontece? Quando você instala dois antivírus na sua máquina, um deles que você já vai instalar, né, ele pede para atualizar, ele detecta que já tem algum sendo utilizado. Então, para não gerar conflito, ele diz, ou você remove o que você está utilizando, ou então eu não consigo instalar. Certo? Então, ele vai dar essa opção de você trabalhar aí com um antivírus a partir do Windows 7 para trás, né, para as versões anteriores. Ou você pode utilizar aí o seu Windows 8 e tentar colocar um antivírus com a capacidade um pouquinho melhor do que o nosso antivírus da Microsoft, que já vem instalado dentro dos recursos de segurança. Certo? Então, trabalhando com esse daqui, já que a gente está utilizando o Windows 7 aí do antivírus da Microsoft, vamos ver aqui como é que ele funciona. Eu tenho aqui a tela inicial, onde ele vai estar mostrando aí para vocês duas informações no cantinho. Eu tenho ali a proteção em tempo real, né? O que significa proteção em tempo real?
Significa que, independente do horário que você liga o seu computador, ele vai estar protegendo a sua máquina, tá? Então, se você ligou de madrugada, ligou à noite, ligou de manhã, ele vai estar com o antivírus funcionando, certo? E também tem as definições de vírus e spyware que a gente viu no conteúdo anterior, né? O que é spyware? Dá uma olhada caso você tenha esquecido lá no seu livro. A gente trabalhou com esse tipo de vírus no conteúdo passado, certo? Então ele também já vai estar ali com a proteção ativada e atualizada, como ele mostra aí na imagem. Já que na lateral a gente vai ter os tipos de verificação que eu posso estar executando aí dentro da minha máquina. Eu tenho do tipo rápido, completo e o personalizado. Quais são as diferenças, professor, de cada um desses tipos de verificação? O rápido, ele vai dar uma olhada por cima aí dos principais programas, das principais pastas que existem no seu computador. Ele não vai olhar todos os arquivos. Então, ele vai só nas pastas principais, na qual os vírus podem ser instalados, e vai dar uma olhada para ver se tem alguma coisa lá ou não. Se não tiver, ele vai dizer que está tudo ok. Caso você esteja com mais tempo aí disponível na sua casa, no seu trabalho, você pode utilizar ali a versão completa, que é a que eu recomendo, né? O scan e verificação completo, porque ele vai olhar todos os arquivos do seu computador. Isso ele vai deixar ocasionalmente aí o seu computador mais lento, mas é necessário para que você esteja protegido. Enquanto ele estiver fazendo essa varredura, essa limpeza, ele vai estar deixando a sua máquina um pouco mais lenta, tá? Mas é necessário para manter você seguro. Quando ele terminar, ele vai perguntar se você quer fazer isso novamente ou atualizar o seu antivírus caso ele esteja desatualizado. E essa última opção do personalizar, você pode escolher o horário específico aí para poder estar escaneando a sua máquina, seja ele do modo rápido ou completo. Então, se você deixa o seu computador ligado 24 horas por dia e não vai utilizar ele de madrugada, você pode organizar lá no personalizar que de 2 às 4 da manhã ou às 3 da manhã, ele vai estar fazendo essa verificação no seu computador, certo? Quando você acordar de manhã, ele já vai estar todo liberado aí, caso tenha algum vírus ou algum aviso importante, vai estar sendo exibido na tela. Aqui na segunda aba a gente tem a área de atualizar, né? Caso o seu antivírus esteja desatualizado, ele também vai emitir o aviso, porque quando o seu antivírus está desatualizado, você não fica protegido aí contra os vírus que surgem todos os dias, certo? Então o ideal é sempre manter o seu antivírus atualizado, ele já emite ali se tem a opção de atualizar ou não, como é que está o status dele, se ele está desatualizado, se ele está ativado, qual foi a data e o horário que ele executou essa verificação, né? Caso ele esteja desatualizado, ele emite esse aviso amarelo aí na sua tela. Ele diz, a proteção em tempo real está ativada, mas eu estou desatualizado. Surgiram vírus novos no mercado, surgiu uma atualização para esses vírus, mas eu ainda não tenho. Então, preciso que você me atualize, você pode fazer ele do modo manual, tá? E ele vai estar atualizando a sua máquina em busca desses novos vírus. Vai precisar da conexão com a internet, ele não faz isso offline, então você precisa ter uma conexão para poder estar mantendo aí o seu antivírus atualizado. Já para ele funcionar, não precisa da internet, ele faz isso offline mesmo. Mas para a questão de estar realmente sendo atualizado, precisa da conexão com a internet. Ah, professor, mas quando ele pega o vírus, o que acontece? Aí ele exibe essa informação aí na cor vermelha, com um X. Ele vai mostrar qual vírus que pegou na sua máquina, qual alerta aí do nível dele, se ele é alto, se ele é baixo, e qual status está sendo exibido. Aqui a gente tem um exemplo do Trojan, que a gente viu no conteúdo anterior, né? Quais são os tipos de Trojan, o que ele faz aí na sua máquina, como ele é utilizado, por onde eu pego. Tudo isso você pode acompanhar pelo seu livro, dê uma olhada lá, para você relembrar essas informações. Aqui ele está mostrando que ele está num nível de alerta alto e o status dele está ativo, ele ainda está no meu computador, certo? Então ele coloca aqui a parte de recomendação, o que é que você pode fazer aí para estar se protegendo contra esse vírus. A primeira opção que ele oferece aí é a parte de remover, né? Ele é basicamente os vírus que a gente tem aqui no nosso mundo exterior. Ele vai dar duas opções. Ou você pode se livrar desse vírus, você pode ficar curado, aí no caso curar o seu computador, ou ele vai para um que a gente chama de quarentena, né? Quando esse vírus ele tem uma capacidade destrutiva muito alta e o seu antivírus não consegue lidar com ele, então ele consegue, em vez de remover, colocar ele em quarentena, certo? O que é a quarentena? Como é que funciona isso para o antivírus? O vírus ele vai continuar na sua máquina, tá? Vai continuar lá no arquivo que você baixou, na música, no vídeo, não importa. Só que ele vai estar congelado, ele vai ficar desativado.
certo? Ele vai continuar na sua máquina, o antivírus não consegue remover, mas ele vai ficar desativado. Você não vai ter mais acesso àquele seu arquivo, então você vai ter que procurar outra forma de estar utilizando aquele arquivo que você precisava, ou em outro site, ou em outro local, mas aquele vai ficar em quarentena, ele vai ficar preso lá no seu computador, ele não vai conseguir remover, mas ele vai ficar no status aí parado total, certo? Já que eu tenho um histórico na nossa aba superior, onde ele mostra aí todos os vírus que o meu computador conseguiu eliminar. Podem prestar atenção aí que eu tenho vários tipos aqui de Trojan. É a mesma denominação, mas o tipo dele é diferente, todos com um nível alto. Também tem aí outros tipos de vírus alocados aqui na parte inferior. Aqui eu tenho a data e o horário com que eles entraram e, coincidentemente, todos eles entraram no mesmo dia, no mesmo horário. Ou seja, essa máquina estava altamente vulnerável. Caso você plugasse ali um pendrive ou um dispositivo de remoção, ele também seria contaminado aí através desse computador, certo? Na lateral a gente vai ter que tipo de ação foi utilizada em cada um desses vírus. Todos eles conseguiram ser removidos aí, né? E a gente sabe que caso o antivírus realmente não consiga lidar com essa infestação de vírus, até mesmo não consiga mais mandar ele para a quarentena, nosso último recurso aí seria a formatação, né? Eu pedi que vocês anotassem isso no livro, essa palavra-chave formatação. A gente sabe o que ela significa hoje em dia, né? Ele vai apagar aí todas as funcionalidades do seu computador, todos os arquivos, ele vai restaurar isso desde o início. Então não é legal você ter aí os seus arquivos perdidos e ter que começar tudo de novo, até mesmo porque tem coisa importante lá que você não pode perder, certo? Então, para evitar estar formatando a sua máquina aí por conta de vírus, utilize sempre um antivírus atualizado, tá? Ele vai estar tomando conta aí da sua máquina e evitando aí que os itens que não sejam necessários acabem entrando e contaminando o seu computador. E qual o melhor antivírus, professor? Como é que eu faço aí para colocar ele na minha máquina e qual o melhor deles que eu posso utilizar? Aí é que tá. Todo final de ano sai uma lista dos antivírus mais atualizados, melhores aí do mercado. Eles são classificados aí na parte gratuita e na parte paga, né? Como eu falei, existem empresas que têm tanto antivírus pagos quanto os gratuitos. O Avast é uma empresa que faz isso. Ele fornece um antivírus gratuito, ok, mas ele também fornece para as empresas um antivírus pago, tá? Então, essa daqui é a lista de antivírus pagos que vocês podem ter aí no seu computador. Eu tenho aí o primeiro, que isso aqui é um antivírus internacional, tá? Tem o segundo, o Panda, e os outros 3 aí na parte inferior. Essa lista já está um pouquinho mais atualizada, saiu uma lista no ano passado também. O Avast e o Avira, eles conseguem se manter aí todo ano na lista dos melhores antivírus gratuitos para computador, certo? Então, quem quiser utilizar o Avast ou o Avira, eu recomendo, tá? Ou então até mesmo o próprio antivírus da Microsoft, ele também consegue fazer um trabalho ok aí na sua máquina. Uma outra curiosidade aí, antes da gente passar aqui para a parte do firewall, de onde é que esses vírus surgem, né? A gente viu aí que existem pessoas que criam esses vírus, tá? Que são aí os hackers, né? Caso você não saiba o que é o hacker, não lembrem, a gente também fez anotação no livro sobre isso. Dá uma volta lá no seu livro, nas páginas anteriores, vê lá o que significa o hacker. E a gente viu que eles criam aí com 2 intuitos. Alguns deles são só para realmente fazer o mal, né? Alguém que é muito inteligente em informática, mas não usa esse conhecimento para o bem. Ele vai estar criando vírus e lançando aí em sites de download. E tem alguns hackers que eles realmente ganham dinheiro com isso, hackeando empresas de grande porte, com roubo de informações, certo? Mas não só são os hackers que criam os vírus, né? As empresas de antivírus, elas também criam vírus, só que essa informação não é divulgada. Poxa, professor, como assim? Como é que a empresa de antivírus cria o vírus? Aí é que tá. Se não existisse vírus no mercado, de que ia servir as empresas de antivírus, né? Como é que elas iam vender o produto delas? Os produtos delas, elas conseguem trabalhar porque existem os vírus no mercado. Mas não é todo dia que realmente lança um vírus aí grandioso, vamos dizer assim, que realmente consiga danificar a sua máquina. Então, as próprias empresas de antivírus, elas fornecem um vírus, elas criam um vírus, e do nada, magicamente, surge uma atualização no antivírus dela dizendo que consegue combater aquele vírus. Acreditem, isso é real, isso acontece, só que não é divulgado, porque elas não podem ter essa imagem negativa,
tá? Mas as próprias empresas de antivírus criam vírus e jogam isso no mercado e lançam imediatamente uma atualização para o antivírus dela, dizendo que consegue se proteger daquele vírus que acabou de sair, certo? Isso acontece bastante. Eles criam o vírus, né, a doença, e também fornecem a cura, certo? E aqui outra forma de proteção vai ser o nosso firewall, né? O firewall ele não é um antivírus, tá? Mas ele é um recurso de segurança do seu computador. No nosso próximo encontro online, a gente vai estar vendo aí como é que o firewall trabalha na minha máquina, qual o objetivo dele, o que é que ele faz, para estar protegendo aí o meu computador, certo? Então, hoje a gente trabalhou aí com os tipos de antivírus que existe no mercado, qual o melhor, os pagos, as diferenças aí entre os gratuitos também, né? Como é que eu posso utilizar. E o CRA ele vai estar entrando em contato com vocês aí sobre um questionáriozinho que eu vou estar passando sobre esse conteúdo de antivírus, tá? Para vocês poderem estar respondendo e estar me enviando aí depois, para que conte a presença de vocês aí na pauta, certo? Então, eu conto com a presença de vocês aí no nosso próximo encontro online do nosso conteúdo, né? E até mais.